Olá! Na aula de hoje nós vamos dar continuidade à unidade 4 sobre agregados. Na aula 1, nós já falamos sobre a classificação dos agregados com relação a ser agregados naturais, a ser agregados artificiais, com relação também à classificação dos agregados com relação à densidade, né? Falamos também sobre a classificação de agregado material pulverulento, agregado miúdo, agregado graúdo, de acordo com a peneira que o material fica retido ou vai ser material passante. Então, na aula de hoje, nós vamos dar continuidade, tá? Vai ser a nossa segunda aula sobre agregados, tá certo? Nós falamos, uma das propriedades que a gente falou importante dos agregados é com relação a, quando ele é um material pulverulento, com relação à superfície específica. Dizendo que quanto mais fino for o pó, quer dizer, maior sua superfície específica, mais rapidamente ele hidrata. E aí nós temos que tomar cuidado com essa velocidade de hidratação para que não seja colocado muita água, tá? Para poder, no preparo de uma argamassa, porque a argamassa ela usa cimento, areia e água, basicamente, e concreto é cimento, areia, brita e água. Se a gente colocar muita água, o que vai acontecer com esses dois materiais? Na argamassa vai perder aderência e resistência e durabilidade, e no concreto vai perder durabilidade e resistência mecânica. Então, o ensaio de superfície específica ele é feito pelo ensaio do sedimentômetro de Prot, que a gente vai calcular o tempo de sedimentação, no caso do material pulverulento. Esse ensaio não é realizado na Unifor. Um outro ensaio que é feito para determinar a superfície específica é através do permeâmetro de Blyme, tá? Esse ensaio também ele só é realizado no NUTEC, tá? E aí que caracteriza a finura do material. É normatizado pela norma NBR NM76, tá? E diz que quanto maior for o valor no permeâmetro de Blyme, mais fino é o pó, tá certo? Maior vai ser a superfície específica e mais rapidamente ele se hidrata. E aí a superfície específica é dada por essa expressão. Nesse permeâmetro de Blyme, aqui tem as marcações, né? E aí você vai colocando, coloca o material, vai colocando o fluido e vai verificar a marcação, tá? E aí você vai marcar nesse ponto, quando passar pela marca B, aí você vai desligar o aparelho e aí vai anotar o tempo com que essa água chegou nessa marcação. Outra forma de obter a superfície específica é utilizando o granulômetro de laser. Esse material aqui não tem no estado do Ceará, só tem no IPT, que é o Instituto de Pesquisa Tecnológica da USP. E com relação aos agregados miúdo e graúdo, a gente já falou muito de a umidade e absorção, tá certo? Com relação à umidade, como é que ela é obtida, né? Vai ser o peso do material saturado menos o peso do material seco, dividir pelo peso do material seco vezes 100. Aí você calcula esse percentual de umidade. Quanto maior for esse percentual de umidade, tá certo? Ou seja, quanto maior for a relação da água com os materiais secos, ou então da água com relação ao cimento, no traço do concreto, vai haver queda de resistência. Isso é o que a gente chama de lei de Abrams, tá? Então, essa umidade ela tem que ser considerada na areia, tá? Porque para você corrigir essa umidade, aí essa umidade também vai causar um inchamento, você vai corrigir o volume da areia para poder dimensionar as padiolas, tá? E não afetar a resistência do concreto. Porque água, quanto maior for a quantidade de água, mais baixa vai ser a resistência. Considera-se também o inchamento, né? Que o inchamento da areia ele vai em torno de até 35%. O inchamento ele vai alterar o volume da areia e esse volume ele tem que ser considerado para poder dimensionar corretamente a padiola que vai ser utilizada na produção do concreto. Com relação à umidade dos agregados miúdos, né, a gente tem que pesar, tá certo, esses materiais para poder determinar esse volume. Por isso que a gente, quando a gente vai comprar uma carrada de areia, o caminhão, quando a gente vai colocar, tem que ser molhar para evitar que a areia ela se desperdice, né, durante o transporte, aí vai gerar esse inchamento e essa areia vai estar um pouco úmida. E aí, na cimenteira, quando a gente tem o silo do agregado,
Aqui embaixo você tem um sensor de umidade, tá certo? Para poder ficar molhando essa areia quando for necessário. O inchamento também, como eu falei, ele é importante você considerar o inchamento da areia para poder fazer o dimensionamento correto da padiola, que é essa cacheta, tá? Essa padiola, ela vai ter, geralmente ela tem comprimento de 45 por 35 e aqui a altura vai ser determinada de acordo com o tipo de agregado. Ou ela pode ser 40 centímetros por 30 centímetros e a altura vai variar de acordo com o agregado, tá? E esse inchamento tem que ser considerado para poder a gente evitar desperdício de material, ter também dimensionar corretamente essa cacheta para poder não ter problema com relação a utilizar menos areia do que o que deveria ser utilizado. E aí vai influenciar na resistência do concreto. Aí esse inchamento também ele é considerado quando você vai comprar, né, o concreto, vai comprar areia, tá certo? Para poder fornecer para a cimenteira, né? Tem que ser verificado esse inchamento da areia, tá certo? Porque geralmente no traço da BCP, o cimento é dosado em massa, tá certo? E os agregados são dosados em volume, que são as condições B e C do concreto. Na condição A, todos os materiais são feitos em massa. E aí você considera um desvio padrão para cálculo do traço, que condição A, o desvio padrão é 4 MPa, condição B, o desvio padrão é 5,5 MPa e condição C, o desvio padrão é 7 MPa. Aí aqui a gente está mostrando o concreto produzido em obra, tá? Poucas são as empresas que utilizam, geralmente se compra concreto dosado em central, por quê? Porque como é que você vai controlar o volume dos agregados? Como é que você vai controlar em obra a umidade do agregado? Como é que você vai controlar o volume de água? E aí vai prejudicar na tua resistência desejada. Não vai conseguir, muito provavelmente, não atingir a resistência, o FCK de projeto, tá? Quando você tem concreto dosado em obra, tá? Geralmente, como é que é a entrada da ordem dos materiais? Primeiro você molha a betoneira, né, para poder limpar o resto de concreto e ela resfriar ela. Porém, quando colocar água de amassamento, essa água não evaporar. Aí você coloca primeiro a brita, depois coloca metade da água, depois coloca o cimento, tá certo? Coloca a areia, a padiola de areia e depois coloca o restante da água, tá? E aí, que qualidade a gente tem, ó? Como é que a gente tem controle de impureza? Muito difícil do que você comprar um concreto dosado em central, tá? Aí um dos ensaios mais importantes com relação aos agregados é saber a sua granulometria. A gente já falou anteriormente que a granulometria ideal para a produção de argamassa e concreto é aquela granulometria contínua, que os grãos dos agregados vão aumentando paulatinamente, tá? Aí você tem a granulometria, você faz com a série de peneiras. Essas que tem aqui são as séries de peneiras normais que são utilizadas para fazer o ensaio de granulometria da areia, que nós vamos fazer no laboratório. Aí a variável vai ser número 4, 8, 16, 30, 50 e 100, e tem um fundo. É normatizado pela norma do Mercosul 248/2003. E aqui é a abertura dela, tá? Em milímetros. Então, a gente coloca 1.000 gramas de areia em cima dessa peneira, agita nesse agitador durante 2 minutos, tá? Ou, vamos dizer, 3 a 5 minutos você agita, e aí vai ficar material retido em cada peneira dessa. E a gente vai descartar o que vai ficar no fundo. A gente vai pesar, tá certo? Cada material desse, vai calcular o percentual acumulado, depois a gente vai calcular o percentual retido em cada peneira, depois a gente vai calcular o percentual acumulado, tá certo? Tá? Aqui as aberturas, né? E aí a gente vai ver o que ficou retido em cada peneira. Isso para agregado miúdo, tá? Quem vai ser o modo de finura, você vai somar o percentual do material retido acumulado e vai dividir por 100. E quem vai ser a dimensão máxima característica? Vai ser aquela peneira, tá certo? Que ela vai ter o percentual retido acumulado imediatamente inferior a 5%. Aí você olha qual é a peneira, tá certo? E aí vê a dimensão dela em milímetros e aquela dali vai ser a dimensão mais característica daquele agregado.
tá? A dimensão máxima desse agregado, ele vai ser considerado, principalmente do agregado graúdo, ele vai ser considerado quando a gente vai adensar, tá certo? Vai ser considerado no projeto estrutural para quando a gente for dosar o traço, tá certo? E aí é importante que ele seja menor do que 1/3 da espessura da laje. Quando você trabalhar com concreto bombeado, ele tem que ser menor do que 1/4 do diâmetro da tubulação, né? Da bomba que vai fazer esse concreto bombeado. E aí, aqui um exemplo, ó, tá? Aqui a gente tem o exemplo de granulometria, tá? E aqui a gente tem, ó, aqui a abertura, né? Aqui foi a massa retida, ó, 1000 gramas, se for tomando a amostra de areia. Aí ficou 23 gramas, isso aqui a gente pesa, né? Depois que agita. 23 gramas ficou retido na peneira número 4, 68 na peneira número 8, 193 na número 16, 375 na 30, 209 na 50, na 100 foi 85 e 47 gramas no fundo. No total, 1000 gramas, tá? Todas as peneiras são de série normais. Percentual retido, 23 dividido por 1000 vezes 100, 2,3%. 68 dividido por 1000 vezes 100, 6,8%. 193 dividido por 1000 vezes 100, 19,3%. 375 dividido por 1000 vezes 100, 37,5%. E aí você calcula esse percentual retido. Depois a gente calcula a acumulada. A primeira com 2,3, 2,3 com 6,8, 9,1. 9,1 com 19,3, 28,4, 28,4 com 37,5, 65,9, 65,9 com 20,9 dá 86,8, 86,8 com 8,5, 95,3, 95,3 com 4,7, 100%, tá? E aí a gente vai, a modo de finura, a gente vai somar o percentual, esses percentuais acumulados, descartando o fundo. Então, a gente vai somar 2,3 com 9,1 com 28,4, 65,9 com 86,8 com 95,3 e vai dividir por 100. Aí vai dar um modo de finura de 2,88. E aí, qual vai ser a dimensão máxima desse agregado miúdo? A gente vai verificar a peneira que deu a percentagem acumulada imediatamente inferior a 5%. Qual é? Vai ser essa daqui, ó, de 9,1. Porque essa daqui ainda está distante, então a gente vai considerar de 9,1. Que peneira qual vai ser a dimensão máxima? Vai ser a peneira. Aliás, essa daqui 9,1 já está acima de 5%. Então a gente vai pegar a peneira que deu a percentagem acumulada imediatamente inferior a 5%, que é 2,3. Então 2,3 a gente pega a peneira, então a dimensão mais característica dessa areia é 4,8 milímetros. Aí aqui a gente tem mais ou menos, segundo a norma NBE 7211, tá? Como é que é o material passante pelas peneiras, o mínimo e o máximo, e aí a zona utilizável e a zona ótima. Aqui a gente tem uma curva de granulometria, tá? Que a gente vai classificar, tá? As areias, né? Quando tem um modo de finura entre 1,55 a 2,20, é a zona utilizável inferior, vai ser nessa parte aqui. Quando o modo de finura for entre 2,20 e 2,90, você está na zona ótima, que é essa daqui, a laranja. E quando você tiver entre 2,90 e 3,50, vai ter a zona utilizável dessa superior. Isso aqui representa os dados de uma curva granulométrica, tá? E aí a gente tem que verificar, tá certo? Nessas areias, quais são as características os materiais deletérios presentes nesses agregados. Esses materiais deletérios são materiais que vão prejudicar a qualidade da tua areia, tá certo? Que pode ser extrínsecas, que são incrustações, superfície intemperizada, superfície lisa, formas indesejáveis, excesso de finos. Excesso de finos, gente, prejudica a resistência do concreto na tua areia. Ou pode ser intrínsecas, uma estrutura porosa indesejável, variação volumétrica, uma laminação errada da tua brita. Se for lamelar, é pior do que a cupa que é rugosa, porque você vai ter um espaço de vazios maior. E uma dilatação térmica desfavorável. E aí, essas substâncias deletéricas também podem ter características químicas. Uma reação álcali agregado, que vai dar uma expansão do concreto exagerada. Impurezas orgânicas também pode ser. Impurezas salinas, que vem você utilizar uma areia que você retira do mar. Não é adequada, tá? Pode ser também impurezas que vêm dependente do cimento, a oxidação, a carbonatação, impurezas incorporadas no ar e a solubilização.
E essas impurezas, o que mais prejudica é o excesso de finos na tua areia, tá? Que esse excesso de finos vai prejudicar a trabalhabilidade da tua argamassa do concreto, vai prejudicar a aderência da tua argamassa, tá certo? Vai prejudicar também a resistência, tanto da tua argamassa como a resistência do teu concreto. A presença de matéria orgânica, ela vai ocasionar fluorescência, que é aquela mancha branca, tá? Na tua argamassa, ou então manchamento do concreto. E aí, matéria orgânica, tá certo? Ela vai causar, principalmente, como eu falei, fluorescências e manchas. E aí, essas matérias orgânicas também podem estar presentes o quê? Na água de amassamento, tá? E aí tem que fazer o controle de qualidade da água, principalmente se você for trabalhar com água de poço. O ideal é que você trabalhe com água potável, que vem tratada da CAGES, tá? E aí aqui, de acordo com essa, com a cor, a amarelinha clara é o ideal, quando ela vai escurecendo, mais impurezas matérias orgânicas tem nessa água ou nessa também na areia, tá? E aí aqui tem nessa tabela da norma, indica os limites mais de substâncias nocivas que não pode ter no teu agregado, torrões de argila, materiais carbonosos, percentual de finos, impurezas inorgânicas, regidos pelas normas correspondentes. E qual o tipo de matéria, por exemplo, o método de ensaio que vai ser utilizado para determinado tipo de concreto. Concreto aparente, concreto não aparente, concreto sujeito ao desgaste superficial, a abrasão, e aqui tem a percentagem mínima e máxima, a percentagem máxima desses materiais, tanto no agregado miúdo como no agregado graúdo. Aí aqui você tem os limites máximos para a expansão devido à reação álcali-agregado, que é a expansão exagerada do cimento, normatizar por essas normas, tá? E aqui são os limites, dependendo do tipo de concreto, se é concreto simples, se é concreto armado, se é concreto protendido, tá? E aí você vai testar reação álcali-agregado, teor de cloretos e teor de sulfatos. Aí aqui mostra uma reação expansiva do teu concreto, tá? Uma reação álcali-agregado, que vai desagregar o teu concreto, ele vai se desfazer, tá? Aqui uma outra foto mostrando essa reação álcali-agregado. E aí outra coisa prejudicial nessas reações deletérias é o ataque de sulfatos, tá? Porque esse ataque de sulfatos, esse sulfato pode estar presente na tua areia, pode estar presente também na água de amassamento, e geralmente esse ataque por sulfatos, ele vai corroer tua armadura, vai dar uma reação expansiva no teu concreto e vai desagregar o teu concreto. Um outro tipo de agregado, que é o que está sendo assim, testado na utilização da construção civil, é o que a gente chama de pó de pedra, ou areia artificial, ou areia britada, ou então areia industrial, que ela vem do processo de britagem das rochas para produzir as britas, tá? E aí, esse pó de pedra, essa areia artificial, ela está sendo testada na academia para poder substituir a areia natural e verificar qual é o efeito dela na resistência do concreto. Eu tive um trabalho de TCC esse mês passado que a gente fez essa investigação, tá? Então, essa areia artificial, ela vem, tá certo? Do processo industrial da fabricação da brita, tá certo? Geralmente, ela vem desse formato aqui, ó, que a gente chama de pó de pedra, areia britada ou areia de pedra, tá certo? Se você comparar ela com a areia natural, você vai ter grãos mais lamelares e pontiagudos, tem uma maior quantidade de finos, que é prejudicial à resistência do concreto, vai prejudiciar, esse percentual de finos também prejudica a trabalhabilidade, e esse percentual de finos vai exigir uma quantidade maior de água e quantidade maior de cimento, vai aumentar o custo do metro cúbico do concreto, maior quantidade de água pode ser que caia a resistência do concreto, e com relação à maior quantidade de finos, a gente tem que tomar cuidado com o calor de hidratação, para não ter fissura. Aí aqui mostra como é que os equipamentos que são utilizados para produzir nessa areia artificial ou industrial de pedra. Primeiro a gente tem que lavar ela, dá certo? Depois a gente vai ter que peneirar, né? Para retirar qualquer tipo de material pulverulento, excesso de finos, tá? E aí, o ideal é que você utilize na confecção de argamassas e de concreto a areia normal. A areia normal ela é normatizada pela norma NBR 7214, e o responsável para produzir a areia normal só existe um lugar no Brasil, que é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, vinculado à USP, que aí ele produz essa areia normal,
tá? Que aí a gente utiliza essa areia normal, a gente utiliza no laboratório, que são 4 tipos de areia: a fina, a média fina, a grossa, a média grossa. A gente utiliza essas areias para poder fazer a argamassa de consistência normal. Tá? E aqui diz também quais são os limites da NBR 7214 com relação à quantidade de material fino, a umidade, teor de argila, teor de mica, impurezas orgânicas que podem estar presentes no teu agregado miúdo ou na tua areia, tá certo? Que vai ser utilizada para fazer principalmente concreto. Os agregados graúdos, é importante você utilizar na confecção de concreto o cúbico e o rugoso, tá certo? Que é esse formato quadradinho aqui da esquerda. O lamelar, que é em formato tipo de uma lança, ele não é muito bom porque ele vai prejudicar a trabalhabilidade, vai ter um excesso de vazios, tá? Se ter esse excesso de vazios, vai exigir maior consumo de cimento, maior calor de hidratação que pode gerar fissuras, e aí também vai tornar o teu concreto mais poroso, e aí prejudica a resistência. Então, o ideal é que você também não utilize nem o alongado nem o lamelar, o ideal é que você utilize o cúbico e rugoso. O seixo rolado, você pode utilizar, se não tiver a brita, pode, mas aí vai ter um consumo maior também de cimento e vai ter um espaço de vazios maior, tornando o teu concreto mais poroso, tá? Aí aqui mostra o formato dos grãos, né, que o lamelar, de acordo com o material retido na peneira de número 4, que é 4,8 milímetros, tá? E agregado normal, que é o cúbico e rugoso, que é o ideal para a fabricação de concreto. E o alongado, que também não é muito adequado para a confecção de concreto. O ensaio de granulometria dos agregados graúdos também é feito no agitador, só que as peneiras são um pouquinho maiores. A gente considera uma série de peneiras, só que a gente só vai somar... A gente tem as peneiras de série normais e as peneiras de série intermediárias. Só que a gente só vai somar os percentuais acumulados das peneiras de série normal, tá? E aí a gente vai adicionar 500% para poder substituir compensar essas peneiras que são intermediárias, tá? O ensaio da granulometria do agregado graúdo é pela norma NBR 7211, tá certo? Aí aqui diz, né, os limites granulométricos do agregado graúdo, tá? Aqui vai falando para vocês consultarem, né? Aqui as curvas granulométricas, tá certo? Se a curva granulométrica situar com a abertura das peneiras até 12,5, você tem uma brita zero. Se você tiver entre 12,5 e 25 a dimensão máxima característica, ou o percentual retido na peneira acumulada, você vai ter a brita 1, depois a brita 2, brita 3 e brita 4 para poder classificar. E aí, como é que é o modo de finura do agregado graúdo? Essa forma está aqui incompleta, você vai somar o percentual acumulado da peneiras de série normais. Que são peneiras de série normais, tá certo? Se não me engano, é a 4, a 19, a 9,5 e a 4, a 12,5, a 19 e a 9,5, tá? Vai somar os percentuais acumulados nessas peneiras, depois vai somar com 500% e dividir por 100. E a dimensão máxima característica vai ser a peneira onde tiver percentual acumulado imediatamente inferior a 5%, igual ao do agregado miúdo, tá? Aqui mostra, ó, o ensaio, uma amostra de uma brita 2, tá certo? A gente vai somar os percentuais acumulados, tá certo? Das peneiras de série normais, né? Que a gente vai somar a 19, que aqui deu tudo zero, ó, a 19 com a 9,5, aí vai somar a 16 com 95, vai dar 111. Aí 111 mais 500 vai dar 611, tá? E eu vou somar com a de 3 também, que somar de 25, ó. Então é 3, 16 com 95 vai dar... Aliás, é 16,79,95. Aí soma com 500, aí vai dar 711. 711 dividido por 100, dá modo de finura de 7,11. E a peneira que tem o percentual logo abaixo de 5% é que tem esse percentual acumulado de 3. Que peneira vai ser essa? É com abertura de 25 milímetros. Então, a dimensão mais característica dessa brita é 25 milímetros. Só lembrando, modo de finura, você vai somar o 16, que é 19, com a 12,5, 79, com
95, tá bom? E vai somar mais 500 dividido por 100. São as peneiras de série normal. Aí, esses agregados graúdos, eles são utilizados para confeccionar concretos, né? Você utiliza o cimento, a areia, a brita e a água. E um dos ensaios mais importantes que você faz no concreto é a resistência à compressão. E dependendo do agregado graúdo que você utiliza, você vai ter uma resistência à compressão dessa rocha, variando, né? Em MPa. Tá? Aí aqui tem também os outros tipos de agregado, que é a resistência à compressão, a modularidade da rocha. A modularidade da rocha, ele é bom, né? Ele é um material resistente, tá? E aí a gente termina a parte de agregados, tá bom? Sempre o nosso material que a gente está utilizando, o nosso livro básico é o livro Falcão Bauer, volume 2, tá certo? Tá bom que o volume 1 é para argamassas e concretos, tá bom? Então, essa aqui seria a segunda aula sobre agregados.